E aí, cansados? Sejam bem-vindos à quinta aula dos nossos tutoriais de Game Hacking. Nessa aula aqui nós vamos terminar de ver os outros tipos de valores que nós temos. E no quarto passo aqui, ele traz para nós, simulando, né, a vida de um personagem que vai estar no valor de float e a munição desse personagem que vai estar no valor double. Assim como 2, 4 e 8 bytes são números inteiros, ok? O float ele vai ser um número flutuante, ou seja, ele é um número decimal, enquanto os números inteiros vão guardar 2, 4, 6 e assim por diante. Eu vou até colocar um tracinho para não confundir. Tá, 2, 4, 6 e assim por diante. Números decimais vão guardar, por exemplo, 2,45, 4,50. Lembrando que 4,50, né, o zero aqui à direita, ele não tem importância para nós, então nós podemos tirar. Dizer 4,50 é a mesma coisa que 4,5, tá? 6,87 e assim por diante também. Qual que vai ser a diferença então do float para o double? Vou colocar aqui o double. Assim como o float, o double também guarda valores decimais. A diferença de um para o outro é naquela mesma pegada de 4 para 8 bytes. Ou seja, o double vai guardar muito mais informações do que float, tá? Então aqui o double é maior do que float. Mesma coisa aqui dos 4 e 8 bytes, tá? 8 bytes vai ser maior do que 4, maior do que 2, obviamente. Se você não entendeu essa explicação aqui dos 4 bytes, é porque você pulou a nossa última aula. Volta lá para acompanhar ela, ok? Mas dando seguimento aqui, vamos então procurar a vida do personagem. Vamos tentar procurar a vida, então, utilizando aqui, ó, 4 bytes. Para ver se nós encontramos ela utilizando 4 bytes. Então eu vou procurar aqui. Abrir o processo primeiro é bom, né? Então beleza, vou fazer o primeiro scan. Ok, ele encontrou vários valores aqui com 100. Quando eu faço o segundo scan, para 99, ele já não achou nenhum endereço. Vamos procurar aqui então em float. Vou fazer o scan, ele já achou 3. Muito provavelmente seja esse aqui, mas vamos continuar aqui. Ó, 92,33, tá? E já sabemos que é esse aqui. Aqui nós já teríamos um problema, por exemplo, aqui, esse número com vírgula, porque se nós tentássemos procurar esse valor em 4, 8, 2 bytes, já teríamos um problema, porque ele não vai encontrar esse número com vírgula, tá? Como eu disse, são números inteiros. Ele vai até tentar buscar um valor aproximado, mas ele não vai encontrar. E outra, no Cheat Engine, quando nós quisemos colocar um número com vírgula, 205,87. A vírgula aqui, na verdade, não é vírgula, tá? É ponto. Nós utilizamos vírgulas aqui no Brasil, mas fora deles, nós utilizamos ponto. Então, se eu for aqui, ó. Embora ele exiba a vírgula para nós, tá? Ele faz essa conversão aqui para exibir, mas o valor no Cheat Engine, na linguagem de programação, ele é ponto, tá? Então aqui seria, por exemplo, 2.45, 4.5, ok? Beleza, aqui nós já temos o valor da vida. Agora vamos procurar o valor da munição. Vamos tentar procurar ela aqui, ó, em 100, também utilizando o valor flutuante inicialmente, ó. Só encontrou esses dois. E quando eu terá, não será nenhum desses dois. Diferentemente de 4 bytes para 2 bytes, por exemplo, se eu tenho lá uma variável de 4 bytes que tem o valor de 100, se eu procurar essa variável em 2 bytes, eu também vou encontrar essa mesma variável, ok? Diferente dos bytes, o double e o float eles não se encontram. Ainda que o valor de double caiba em float, nós não vamos encontrar. Os valores de double eu tenho que buscar em double, valor float eu tenho que buscar em float, ok? Então vamos procurar aqui, ó, 98,5. Ele encontrou, provavelmente seja esse. É ele, então podemos colocar aqui que é a nossa munição. Quando eu vou saber quando é um valor float ou double? Não vai. E aí é na base de tentativa e erro. Isso que começa a deixar o desenvolvimento do hack um pouco mais frustrante, um pouco mais massivo, porque às vezes você vai passar um bom tempo procurando aquele endereço, procurando aquele valor e não vai encontrar, porque você está procurando no endereço errado. E muitas vezes
o jogo, por exemplo, ele pode se tratar, embora ele esteja utilizando float, você tem 100 de vida, aí você sempre leva 10 de golpe, e aí você vai para 90 de vida. E aí a impressão que você vai ter é que é um número inteiro, porque o jogo só está calculando números inteiros. Mas ele pode estar em float ou double. E isso pode acontecer, o jogo pode estar usando valores inteiros, utilizando uma variável float ou double. Ok? É perfeitamente comum. O float, ele aceita o número decimal, mas ele pode armazenar, obviamente, um valor inteiro, tá? Ou seja, aqui é 90.0, mas ele está exibindo para a gente no jogo 90, então nós não sabemos desse fato aqui, do ponto zero. E aí, muitas vezes não tem como saber disso. É literalmente tentativa e erro. Você vai tentar procurar um valor, certo? E não encontrou. Ah, tentei procurar em 2 bytes, 4 bytes, não encontrei. Tento procurar em float, não encontrei. Eu tento procurar em double. Por que 8 bytes não? Normalmente os valores de 8 bytes não são aqueles que estão na tela. Os 8 bytes são uns números muito grandes, então eles vão controlar coisas como, por exemplo, qual é a skill que seu personagem está usando, qual que é a arma que ele está usando. Então 8 bytes ele vai procurar geralmente informações mais diretas do jogo, não exatamente vida, munição, magia, pontos de atributos, etc. Tá, encontramos aqui. Então a meta é deixar ambos os valores em 5.000. Eu posso selecionar os dois valores, certo? E alterar eles simultaneamente. Posso sim alterar um por vez, vou colocar aqui, por exemplo, 6.000 e 7.000. Ou, quando você tiver mais de um valor e quiser alterar, você pode selecionar todos e colocar o valor que você quer. Colocamos 5.000, podemos passar para o próximo passo. Aqui ele pede para a gente fazer uma introdução à injeção de código. Eu vou deixar isso aqui para depois, porque eu vou explicar, juntamente com isso daqui, um pouco da instrução assembly. Então a nossa aula vai ficando por aqui, porque a próxima aula já vai tratar sobre ponteiros. Essa foi uma aula um pouco menor, ok? Lá na nossa playlist de aula complementar já vai ser lançada também a aula sobre sistema binário e decimal. Deem uma olhada lá para quem ficou confuso na aula passada. E aí na próxima aula eu vou tratar aqui sobre ponteiros. Eu vou deixar o vídeo um pouco mais curto para poder focar um pouco melhor nessa parte de ponteiros, para dar um pouco mais de ênfase. Então eu espero que tenha sido isso. Essa aula foi um pouco menor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar a gente, e se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou estar respondendo. Um abraço e até a próxima.